Bom, meu nome é Aleph, eu vou falar do projeto de um sistema de carregamento inteligente de tecnologia CMOS para baterias de íon-lítio, iniciação científica do CNPq com orientador DEAN. Aqui está o sumário, então vamos começar pelo resumo e pela introdução. Bom, esse trabalho trata do regulador de abaixador de tensão DC-DC totalmente integrado de capacitor chaveado com tecnologia CMOS 180 nano DTSMC, fornecendo uma faixa de tensão de 2,5 volts a 4,2 com 500 mA de corrente máxima de saída. Bom, com o avanço de aparelhos inteligentes nas últimas décadas, o gerenciamento do consumo de energia e o carregamento eficiente de baterias torna a necessidade crescente. Os smartphones contam com diversas funcionalidades, mas apenas uma fonte de bateria que deve ser capaz de suprir diversas demandas. Bom, e o avanço da capacidade de armazenamento de baterias aumentou 2 vezes desde os anos 90, enquanto a tecnologia de semicondutores avançou 35 vezes. Está aqui a ilustração da bateria e as diversas faixas de potência que ela deve suprir para o mesmo dispositivo. E como citado no slide 3, as baterias evoluíram um pouco, então isso fica a cargo dos circuitos condicionadores de energia serem cada vez mais eficientes para suprir essa demanda. E uma das topologias de circuitos reguladores mais empregadas é o regulador de capacitor chaveado, que é o foco desse trabalho. Bom, aqui está uma topologia mais simples possível do conversor de capacitor chaveado e aqui estão os sinais de controle dele, que eu vou explicar como funciona no próximo slide. Bom, no primeiro ciclo a gente quer carregar o capacitor para depois conseguir transferir a carga que está no capacitor para a bateria. E com isso a gente precisa fechar os transistores M1 e M4 no primeiro ciclo, que vão fazer com que o capacitor se carregue. No próximo ciclo, os transistores M1 e M4 saem de cena e entram M2 e M3, que distribuem a carga do capacitor para a bateria, e assim carregando e repetindo o ciclo novamente. Bom, a tensão de saída nessa topologia seria metade da tensão de entrada, podendo ser modificada se adicionarem outros estágios em série com o conversor. Bom, mostrando agora um pouco da caracterização do conversor, a gente tem aqui o mesmo conversor usado anteriormente, foi usado aqui nas análises iniciais, e depois foi partido para uma abordagem com um conversor de transistores PMOS superiores e com fontes independentes. Essas fontes independentes foram usadas por causa da queda de tensão muito alta que estava tendo. Nos próximos slides vai ser mostrado. Aqui está os parâmetros do circuito, né, que foram usados primeiro na arquitetura NMOS com as fontes dependentes e depois aqui com as fontes independentes com a arquitetura PMOS. Mostrando um pouquinho dos resultados, né, para a primeira análise esperava-se 5 volts na carga e manter esses 5 volts estáveis, o que não aconteceu, e a tensão do capacitor era para ter ficado em cerca de 2,5 volts, que não aconteceu também. Isso foi dado por causa da queda de tensão que tem no transistor NMOS, então foi utilizado, por isso que partiu-se para a arquitetura PMOS. Para investigar se era realmente a queda, foi mostrada aqui a tensão no transistor NMOS superior, que estava em cerca de 1 volt, isso tudo é perda, e a tensão do capacitor estava aproximadamente 4 volts, onde deveria ser 5, ou seja, precisamos de outra arquitetura. Com isso, partindo para a arquitetura PMOS, com as fontes dependentes ainda, foi até mais do que os 2,5 volts do que necessitavam, porém ainda tem uma queda abrupta e no outro ciclo está menor do que 2,5 volts. Apesar da tensão média ser a mesma, a gente tem uma queda muito grande, o que também se tornou inaceitável. Para mostrar que não era a queda no transistor, foi mostrada aqui a tensão VDS no transistor PMOS superior e a tensão no capacitor, ou seja, realmente está carregando, mas tem outro problema que seria os transistores fechando juntos. Com isso foi introduzida a arquitetura com as fontes independentes, que é o que está falando. Bom, e para isso, né, foi mostrada a tensão agora no capacitor para diversas faixas de tensão, ou seja, 2,5, um pouquinho menos de 3 volts, aqui 2,9, 3,35 e por aí vai, até os máximos seria 4,25 volts no capacitor, que seria as faixas de tensões necessárias para carregar a bateria. E foram mostradas a tensão de saída para as mesmas faixas de tensão, né? O máximo seria 4,25 volts, que está aqui, e para as outras faixas de tensão aqui também, né, para 6.7, 5.8 e finalmente 5 volts, que seria a menor tensão possível de 2,5 volts. Mostrando a corrente, né, a corrente máxima necessária no circuito seria 500 mA, que está aqui para a faixa máxima de tensão 8.5 volts, e a mesma coisa para 7.55, 6.7, 5.8 e a corrente mínima sendo 300 mA. Bom, mostrando um pouco sobre a eficiência do conversor, a gente tem lá a eficiência média lá em torno de 69,69% e a potência máxima de saída sendo 2,09 watts. E concluindo, né, o crescente número de dispositivos móveis habilitados à bateria faz com que a pesquisa nesse ramo de conversores integrados seja bastante necessária. A contribuição dessa pesquisa para o projeto anexo é peça-chave para o carregador completo, uma vez que é o estágio final de carregamento e dá para ser acoplado com poucas modificações. E a contribuição para o aluno é desenvolvimento de habilidades e perspectivas diferentes das que normalmente são desenvolvidas na sala de aula. Aqui está a primeira parte das referências, aqui a segunda, e por fim gostaria de agradecer ao CNPq pelo financiamento da pesquisa e a Unifei pela sessão dos laboratórios e professor Dean e professor Paulo pelo apoio durante o desenvolvimento da pesquisa. No mais é isso, até mais.